Salve, salve, habitantes deste planeta Tela! Eu sou Jaime Lima Neto e vamos para a última aula do módulo 4, onde a gente estava aprendendo sobre funções e manipulações de arquivos, tá? Então, para começar, vamos para a nossa curiosidade inútil. Vacas conseguem subir escadas, mas não conseguem descer, até porque é para frente que se anda. Então, sem mais delongas, partiu para a vinheta. Vamos nós. A gente aprendeu na aula passada a leitura de arquivos, tá? Dessa vez nós vamos construir o nosso próprio arquivo, ou seja, nós vamos escrever um arquivo, tá? Então assim, no conceito, vamos para a parte do conceito, tá? A gente na aula anterior, a gente explicou do método Open quais eram os parâmetros que ele recebia, file, mode e encoding, por exemplo. Tá? E a gente estava com o mode R de read, tá? De leitura. Agora nós vamos fazer o modo W, que é o modo de escrita, write. Tá? Então vamos fazer o primeiro setup, olha só. Aqui não tem nada no nosso ambiente de trabalho. Eu vou executar para criar essa mesma base que a gente utilizou na aula anterior, alunos.csv, dá um refresh aqui. Olha só, beleza, estamos aqui nos nossos alunos. Tá? E na aula anterior, nós fizemos uma lista dos nomes. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou usar a mesma função que a gente fez na aula anterior. Tá? Deixa eu remover aqui. Que fizemos na aula anterior, mas dessa vez para que a gente separe, deixe num tratamento já pronto, num array, as linhas desse arquivo. Tá? Então veja, eu abro o arquivo, aluno.csv, no modo de leitura, tá? E chamei de uma variável arquivo. Eu vou ler a primeira linha, que é o cabeçalho, tá? Eu vou preencher aqui. Deixa eu antes preencher normal, depois eu explico qual é a função desse método aqui, tá? Vamos aqui executar. Perfeito, funcionou. Aqui eu tenho os cabeçalhos na primeira lista, no primeiro item do meu array. No segundo, o primeiro campo com os dados, ó, o Jurebaldo, 19, 8,5 e 9. Vamos conferir aqui, ó. Ó, Jurebaldo, e-mail, 19, 8,5 e 9. Perfeito, está correto. Tá? Mas olha só que engraçado. Ao final de cada um, ele construiu esse /n. É que para o Python, esse é um código que significa enter. Tá? Porque o enter, ele é um caractere. Um caractere que a gente chama de quebra de linha. Para que o Python saiba que agora nós começamos uma nova linha. E o arquivo CSV, olha só, ele é separado por linhas. Para que você entenda a sua estrutura de dados, tá? Então, ele automaticamente gera esse /n. E se a gente não quer ele, até porque não faz sentido a gente trabalhar com ele, tá? Existe esse método chamado rsstrip, tá? Olha só, vou colocar aqui, porque aqui a gente preenche o cabeçalho e aqui a gente preenche todos os dados, tá? E olha só, sumiu o /n. Perfeito, era assim que a gente precisava para trabalhar. Tá? Agora, vamos para a prática. Vamos agora para o mode W, né? O modo de escrita. Tá? Então vamos nós. Ó, vamos o Open. Agora, não é mais um arquivo que a gente já tenha lá. Nós estamos criando um novo arquivo. Tá? Então, eu tenho análise underline Python, porque nesse arquivo eu quero juntar apenas os nomes dos alunos e quais foram as suas médias de Python. Olha só aqui. Ó, eu tenho aqui a média de matemática e aqui eu tenho a média de Python. Eu quero somente os nomes dos alunos e quero a média de Python, só isso, tá? Então veja, eu chamei de F só para nomear, assim como aqui eu chamei de arquivo, é só uma variável, tá? Mas agora, olha só, vou fazer um for nas linhas aqui em cima, ó, que essa variável aqui, ó, que a gente preencheu aqui embaixo, ó, que são esses campos aqui, tá? Para cada item, né, para cada vez que ele percorrer esse meu array de linhas, ele vai chamar, eu resolvi chamar de item, tá? Só que veja, aqui ó, eu tenho um arquivo bruto, é uma string, tá, gigante, ó, nome, vírgula, e-mail, vírgula, idade, ou seja, na verdade, cada campo está separado por uma vírgula, exato. Tá? Então, eu vou mais uma vez separar, também como a gente fez nas aulas anteriores, com o método split e passo o meu separador, vírgula. Então aqui eu transformei num array, certo? Agora eu vou construir a minha nova linha. E como é que eu construo isso? Tá? Eu vou fazer uma nova string, tá?
E nessa string eu vou passar a posição 0, porque a posição 0 é a coluna nome, tá? E a posição 4, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Média Python é a posição 4 do meu índice, tá? Ou seja, então eu vou passar o 0 e vou passar o 4, tá? E depois eu vou concatenar com /n, ou seja, agora a gente precisa de novo do /n, para quê? Para que ele quebre a linha. Acabei de preencher essa variável, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela onde? Dentro desse meu novo arquivo, tá? Vou executar, e olha só, vamos dar aqui o refresh. Olha só, criou um novo arquivo que não existia, análise Python.csv, e quando eu abro esse arquivo, olha só, eu tenho apenas nome e tenho uma coluna média Python, exatamente como a gente queria. Muito legal, né? A título de curiosidade, a gente falou sobre outros modos, tá? Olha só, se a gente tivesse colocado, por exemplo, o modo A, tá? Que é o de append, ele só acrescenta novos dados, tá? Ele serve para quê? Para que a gente garanta a integridade do arquivo original, tá? Mesmo que você queira, você não consegue manipular o que já existia no arquivo, você consegue acrescentar. Então veja só, se eu executar de novo, ele vai acrescentar, ou seja, ele vai duplicar meus dados. Olha só, vou executar, ok, ele foi, quando eu abrir aqui de novo, ó, ele duplicou, até as colunas, ó, nome, tá aqui nome de novo, ó, média Python de novo, ó, Jurebaldo 9, Jurebaldo 9, ele duplicou, porque eu usei o modo append, tá? Ou seja, somente esse modo aqui, olha como já mudou tudo. Agora veja como tem grandes poderes quando a gente coloca o W aqui, ó. Ó, aqui eu dupliquei, mas digamos, eu tenho o meu histórico aqui, legal. Vou executar de novo, tá? Vou fechar aqui, vou abrir de novo, sumiu, tá? Ou seja, ele passou por cima, ele reescreveu tudo. Tá? Como dizia o tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, cuidado com esse molde aqui, tá bom? Então é isso. Na aula de hoje, como eu falei, mais uma aula curtinha, tá? Muito bacana. Agora acabamos o nosso módulo 4 com manipulação de arquivo. Agora a gente vai avançar um pouco mais nesse aprendizado de Python. Eu espero que você esteja curtindo pra caramba. Não esquece, esse notebook está na descrição desse vídeo. Tá? Então não esquece de passar seu feedback, comentar, favoritar, né, mandar o like e compartilhar. Tá? Isso ajuda bastante a gente a entender que está funcionando. E também, qualquer dúvida, escreve nos comentários que a gente vai tirando para você, tá bom? Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.